mas hoje nós vamos ficar em uma introdução, talvez seja um pouco mais longa. Na semana passada eu recebi a indicação de um documentário que me fez pensar O Mundo Segundo Xi Jinping, produzido em 2018. E ele me fez lembrar de uma das áreas mais importantes da Bíblia, a escatologia. E o que significa essa palavra escatologia? Escatologia é uma palavra originada no grego que significa escatos, a palavra do grego. Por que do grego? Nós sempre enfatizamos, porque o grego foi a língua utilizada para o Novo Testamento ser escrito. E essa palavra escatos significa por último e logia, estudo. Então, escatologia é a área de estudo dentro da teologia que visa estudar as últimas coisas, ou os últimos eventos da história do mundo, ou ainda o fim do mundo. E por se tratar de um estudo de algo que vai acontecer, a escatologia está ligada intimamente, e essa é uma palavra que nós ouvimos mais quando lemos a Bíblia, a palavra profecia, que significa, e aí nós temos essa palavra tanto no antigo, razão, que é a palavra no antigo, no hebraico, quanto no Novo Testamento, profeteia, no grego, e que significa basicamente uma palavra, um sonho, ou uma visão dada por Deus para revelar uma verdade ou um acontecimento. A profecia, e normalmente as pessoas elas percebem a palavra profecia como um anúncio de algo que vai acontecer. A profecia não necessariamente é algo futuro, mas sim trata da realidade presente. Mas no nosso contexto, o que nós vamos ver é o que a palavra profecia significa, é a revelação que Deus tem para o futuro. E é uma das áreas mais difíceis da Escritura. Nós vamos ver alguns textos, se o Senhor permitir, no decorrer desses estudos, alguns textos que são complexos de interpretar. Mas, inclusive, o próprio apóstolo Pedro fala dos escritos de Paulo, que alguns desses escritos, ele estava considerando Paulo como escritura, eram difíceis de entender e que algumas pessoas distorciam. O fato dos textos que nós vamos ver serem difíceis de serem compreendidos, não nos isenta de ter que estudá-los. Afinal, esses textos são o quê? Bíblia. E Bíblia é, ainda que alguns neguem, inclusive evangélicos, a Bíblia é a palavra de Deus. Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 15, versículo 5, fala da importância da Escritura. Romanos capítulo 15, verso 4, ele diz: tudo o que foi escrito no passado, para o nosso ensino foi escrito, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Paulo, obviamente, quando escreve a carta aos Romanos, e todas as cartas, quando ele fala Escritura, ele está se referindo aos escritos do Antigo Testamento, de Gênesis a Zacarias, a Malaquias. Então, ele vai considerar que toda a Escritura, tudo que foi escrito para o nosso ensino quem? Nós cristãos. Agora, é claro que hoje nós temos o Novo Testamento, então nós temos as cartas, como eu disse, o próprio apóstolo Pedro considera o que Paulo escreveu como escritura, como palavra de Deus. Eu não posso deixar de mencionar um dos falsos profetas de hoje aí, que estão dizendo que o que Paulo escreveu era bobagem. O apóstolo Pedro disse que o que Paulo escreveu é escritura. Por quê? Porque foi inspirado por Deus. Então essa verdade de que tudo que foi escrito
para o nosso ensino foi escrito, inclusive as profecias, inclusive textos que talvez sejam mais difíceis de nós compreendermos. A maioria desses textos, obviamente, são claros de entender. A palavra de Deus, ela é em sua essência muito clara para nós compreendermos. Mas há sim textos que são difíceis, e que são difíceis devido a algumas razões. Primeiro, o tipo de documento. No caso, a profecia é algo complexo de entender pelo seu estilo de escrita, pelo seu propósito. Outra realidade é que nós não estamos no contexto da Escritura. A Escritura, a palavra de Deus, foi encerrada há 2000 anos. E ela levou mais ou menos 1500 anos para ser escrita, desde o Gênesis até Apocalipse. Então isso dificulta com que nós entendamos e compreendamos. E outra questão é a distância histórica. O contexto que foi escrito historicamente é diferente do nosso. Por isso, alguns textos às vezes são difíceis e nós podemos admitir que até mesmo impossíveis de compreender, ainda que na sua maioria a palavra de Deus seja muito clara e que naquilo que é fundamental para nós, ela é extremamente clara. Por exemplo, quem nós somos, quem é Deus, como nós podemos agradá-lo, como nós somos salvos, tudo isso na Escritura é absolutamente claro. Agora, não significa que esses textos que nós veremos, alguns deles que são difíceis, eles foram escritos para não serem entendidos. A palavra de Deus não são os escritos de Nostradamus. Muitos, há alguns anos, citavam Nostradamus como um profeta e ninguém conseguia entender o que ele escrevia. E às vezes alguém pegava uma profecia e dizia, está se cumprindo agora, mas ninguém conseguia ver aquele texto na profecia sendo cumprida. A Bíblia é a palavra de Deus, muito diferente de qualquer outro escrito que haja. Agora, como nós podemos compreender a Escritura ou as profecias da Escritura, já que elas são difíceis? E aqui eu quero ver com vocês bases na Escritura para dizer que elas serão plenamente compreendidas na hora certa. E essas profecias serão plenamente compreendidas. E quando é essa hora certa? Quando elas se cumprirem. É interessante nós vermos que os próprios apóstolos que andaram 3 anos com Jesus, o Deus encarnado, eles tinham dúvidas. Eles não conseguiam discernir algumas vezes os tempos. Os textos dos evangelhos e de Atos mostram que eles às vezes não estavam entendendo alguns pontos que estavam acontecendo de profecias sendo cumpridas. Eles às vezes confundiam profecias da primeira com a segunda vinda de Cristo. Mas onde que está isso que você está dizendo, que para nós podermos compreender plenamente as profecias, só vai ser possível quando elas se cumprirem? Obviamente, ela está na Bíblia, que é a nossa única base, a nossa única regra de fé e prática. Vamos ver, para que nós possamos fundamentar isso, em relação à primeira vinda. Para que nós entendamos que as profecias elas são plenamente compreendidas quando elas se cumprem. E vamos ver isso na primeira vinda de Cristo, porque a primeira vinda de Cristo já foi cumprida. E eu quero ver com vocês 2 exemplos, há vários outros, mas com vocês 2 exemplos eu queria ver. Primeiro do profeta Oséias. Oséias foi um profeta enviado por Deus para tratar com o povo de Israel. O reino já havia sido dividido entre o reino do norte e o reino do sul. E Oséias exerceu seu ministério de profeta no reinado de Jeroboão, que era rei de Israel, no ano 740 a.C. Obviamente, nós podemos ter uma margem de erro, as datas é muito tempo, pode haver uma variação, então todas as datas que eu citar aqui, elas serão aproximadas. Mas o que eu queria ver com vocês é o que Oséias diz no capítulo 11, no versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Lendo o texto, imagine-se na época do profeta Oséias, 740 anos antes de Cristo.
Lendo o texto, quando ele foi escrito, não há como identificar que este versículo seja uma profecia, ou naquela época fosse uma profecia. No entanto, 740 anos depois, quando Cristo veio, e aí nós vamos ver isso, Herodes o Grande, nós estamos agora indo para frente, Herodes o Grande, que era um governador da Judéia, debaixo do Império Romano, está com medo do Messias, porque o Messias estava sendo anunciado, que a vinda do Messias se manifestaria, e que inclusive ele já havia nascido. Então, Herodes, que era governador da Judéia, ouvindo que o Messias nasceria em Belém, manda matar todas as crianças meninos de 0 a 2 anos, que moravam em Belém. Mas Deus, para proteger o seu filho, o livra. Deus livra o seu filho. E o Evangelho de Mateus mostra, Mateus capítulo 2, versículos 12 a 15. José e Maria, se você ler nos versículos antes, por isso que eles estão entre colchetes aí, você vai ver que está falando de José e Maria, tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e a mãe, durante a noite, e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E aqui é o ponto. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando aqueles irmãos e o próprio Mateus que escreve, quando eles vão entender essa profecia? Quando ela se cumpre. A profecia foi compreendida, a profecia feita por Oséias em um versículo, foi compreendida 740 anos depois, quando? Quando Deus inspira Mateus para escrever isso. O irmão D.A. Carson, fazendo um comentário sobre esse texto, ele nos ajuda, ele diz assim: os escritores do Novo Testamento insistem que o Antigo Testamento só pode ser interpretado de modo correto se toda a revelação for mantida em perspectiva à medida que é estendida historicamente. Isso não é uma inovação, não é uma invenção dos autores do Novo Testamento, isso acontece no Velho Testamento. Os escritores do Antigo Testamento extraem lições da salvação anterior, lições essas difíceis de serem percebidas, enquanto essa história estava sendo vivida. Mateus faz o mesmo no contexto do cumprimento em Jesus Cristo das esperanças do Antigo Testamento. O que ele quer dizer com isso? É que enquanto a profecia está sendo escrita e anunciada, a compreensão plena dela só vai ser entendida quando ela for cumprida. Outro exemplo do Antigo Testamento, o profeta Isaías, talvez o profeta que mais anunciou a vinda de Cristo. Isaías, outro profeta levantado para tratar com o povo de Deus, viveu entre os anos 765 a.C. e 681. É um dos profetas do Antigo Testamento que mais anunciam a vinda do Messias. E no capítulo 61 de Isaías, nos versículos 1 a 2, ele vai dizer, entenda, nós estamos pegando esses dois textos do Velho Testamento, mostrando que são escritos séculos antes, e que a profecia desses profetas inspirados por Deus só vai ser compreendida plenamente quando elas se cumprem. Isaías 61, os versos 1 a 2, o profeta anunciou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar aos quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a apregoar o ano aceitável do Senhor. De quem Isaías estava falando? Hoje, se eu e você cremos em Cristo, nós sabemos de quem ele está falando. Mas como nós sabemos?
Se nós estivéssemos na época dele, ouvindo ou lendo o que ele escreveu, nós jamais entenderíamos. Por que nós sabemos? Aliás, Isaías estava falando de quem? Seria uma profecia futura. Quando ela se cumpriria? Será que o povo de Deus entendeu na época em que a profecia foi anunciada? Ou será que o povo entendeu que sequer que isso era uma profecia? Será que ele não estava falando dele mesmo, que o Senhor me ungiu, eu, Isaías, para pregar boas novas aos quebrantados, enviar a cura aos quebrantados de coração? Nós sabemos que não, porque Lucas, no capítulo 4, os versículos 15 a 21, vai dizer que o texto de Isaías é uma profecia. E quando ela foi cumprida, Lucas capítulo 4, versículos 15 a 21, diz: Jesus ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume. Jesus era judeu. E levantou-se para ler. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele está lendo o que o profeta Isaías escreveu 700 anos antes. Então, ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Por que nós estamos vendo isso? Porque qualquer tentativa de entender profecias a respeito da segunda vinda de Cristo, nós corremos um grande risco, como sempre ocorreu em toda a história. Muitos profetizaram, muitos anunciaram: é agora, ele veio, ele vai chegar, está vindo esse ano, outro ano. E nós vamos errar. Quando que nós vamos saber, se é que nós vamos saber? Porque pode ser que isso aconteça daqui 100 anos e nenhum de nós vai estar vivo até lá. As profecias da Escritura, elas são compreendidas plenamente quando elas se cumprem. Ninguém entendeu a profecia de Isaías antes de seu cumprimento. Ninguém entendeu a profecia de Oséias antes de seu cumprimento. E nós poderíamos pegar várias outras do Velho Testamento que anunciavam a manifestação do Senhor Jesus em sua primeira vinda. Sem a iluminação do Espírito Santo para corretamente compreendê-las ou interpretá-las, ninguém jamais conseguiria entender as profecias. E eu creio que esta verdade se aplica também à segunda vinda do Senhor. As profecias que são feitas a partir da segunda vinda de Cristo só vão ser completamente entendidas ou plenamente compreendidas quando Cristo estiver voltando. Por isso nós vamos ser cautelosos, procurar ser cautelosos nas interpretações. E eu quero que nós entendamos que isso não é um escape. Eu estou mostrando base na Escritura, para que nenhum de nós comece a especular e tentar definir. Por exemplo, nós estamos vivendo em um tempo agora em que muitos estão dizendo: é agora. Essa praga nunca existiu. Como não existiu algo? É só a gente voltar 70 anos e nós vamos ver que ela já ocorreu. Nós temos que reconhecer que há irmãos, sim, que divergem na compreensão das Escrituras. Nós temos que entender que há distâncias a serem consideradas e que nós somos limitados e precisamos ser humildes em relação à compreensão das profecias. Dito isso, há alguns anos eu tratei aqui na comunidade sobre este tema ou esta série que nós chamamos de Sinais do Fim da volta de Cristo. E eu sempre quis dar continuidade, e agora, sem falsas profecias, nós corremos esse grande risco. E esse momento
apesar de ainda não vermos a evidência de que estejamos no fim, pode ser que não seja, eu creio que é uma boa hora para que todos nós possamos refletir sobre essa realidade, que vai acontecer um dia, a volta de Cristo. Agora, é inevitável que nós, ao tratarmos disso, lembre dos apóstolos que andaram com o Senhor Jesus, nós façamos a mesma pergunta que eles fizeram, Mateus capítulo 24, versículo 3, texto que lemos na abertura desse momento. 24, 3 de Mateus diz assim: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual sinal será da tua vinda e do fim dos tempos? Nós fazemos essa pergunta, nós queremos entender, e nós olhando para essa realidade, será que é agora que Cristo está voltando? Será que são sinais que apresentam, que mostram a vinda dele? Mas nós temos que tomar todo o cuidado, porque, irmãos, quando nós ouvimos alguém anunciar e dizer que é assim ou é assado, não é que ele está cometendo um erro. O irmão John Piper faz uma consideração importante, que quando ele diz que se alguém sabe a data da volta do filho, sendo ele mesmo o filho, não sabia enquanto esteve, não se trata de erro, mas de pecado. E onde ele está trazendo essa base? Como Cristo, Jesus não sabia, afinal ele não era Deus encarnado? Sim. Mas Mateus capítulo 24, versículo 36, lembra que os discípulos, os apóstolos perguntaram para o Senhor, no versículo 3 do Mateus 24, e aí ele vai falar de vários sinais, lembra que ele disse ainda não é o fim, é o princípio das dores, muitas coisas acontecerão, e aí então Jesus diz: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. O momento que nós estamos vivendo é um momento perigoso, para que muitos comecem a dizer: é agora, está vindo, vai acontecer, esse é o anticristo. Nós vamos ver, temos que ter muito cuidado em relação a isso. É óbvio também que falsas profecias ou falsos profetas não significam que nós não devamos tratar do assunto. Nós falamos profecia, e a palavra tem muitas profecias, fazem parte da Bíblia, que é a palavra de Deus. E então nós devemos meditar e entender e buscar a sabedoria do Senhor, a direção do Espírito e a centralidade da palavra, para poder então compreender as profecias. Elas são palavra de Deus. O Antigo Testamento e o Novo Testamento tratam de maneira intensa o tema profecia. Agora, o que nós não podemos fazer é definir datas. O propósito desse ensino, irmãos, e dessa reflexão, é o que o Espírito Santo dirigiu Lucas para escrever, que nós estejamos vigiando, porque nós não sabemos a que hora vem o nosso Senhor. É importante nós olharmos para o momento que está passando. Será que é? Talvez seja, talvez não, mas que nós estejamos prontos e preparados para a volta do Senhor. Como eu disse, essa série é uma continuidade. Nós já tratamos de alguns assuntos, como as profecias de Daniel, nós vamos pincelar um pouco sobre elas hoje, mas nós já tratamos isso de uma maneira um pouco mais extensa, Daniel capítulo 3. Nós falamos do princípio das dores, esse texto que eu li no início, todo o capítulo 24 de Mateus, e pudemos ver detalhadamente cada sinal do princípio das dores, que é o momento que nós estamos vivendo. O coronavírus é uma expressão de pestes que Jesus disse que viria, e que nós estamos vivendo, que é o princípio das dores. E que Jesus, que os evangelhos tratam em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Vimos também sobre o arrebatamento da igreja, que Paulo trata em 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15, 2 Tessalonicenses 2. Então nós vimos sobre esses assuntos. Eu queria então, antes de começarmos a introdução sobre o anticristo,
eu queria que nós passássemos um pouco sobre o que nós já vimos há um tempo atrás. Esses estudos dos sinais do fim estão em nossa página no YouTube. Eu queria ver então com vocês, resumidamente, o programa escatológico. Lembra, escatológico é estudo do fim, o que Deus tem preparado para este mundo. O programa, eu quero dizer aqui, que é um governo de Deus. Nada do que o homem faça, absolutamente nada do que o homem faça, vai mudar o que Deus já estabeleceu. O fim vai acontecer. E outra, o que nós estamos vendo agora é nada perto do que vai acontecer. Não há nada que o homem faça para mudar isso. A única chance que nós temos, a única razão de nós estarmos aqui é arrependermos-nos dos nossos pecados, crermos em Cristo para a salvação, porque o fim vai vir. A possibilidade de mudança é zero, porque a palavra de Deus não muda, porque ela é a palavra de Deus. E o próprio Senhor Jesus disse isso em Mateus capítulo 5, versículo 18, quando ele disse: porque em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Quando Jesus está falando da lei, nós podemos entender claramente toda a Escritura. Tudo que está anunciado e predito e profetizado na Escritura, sendo profetizado por Deus, vai acontecer. E nós sabemos que Jesus vai voltar, e quando Ele voltar, nós vimos que vai haver um momento de grande tribulação, como nunca houve. Então não há como mudar essa situação. Esse programa, que eu chamei aqui, ele trata dos últimos dias. E aí nós vamos ver os últimos dias de acordo com a Escritura. Essa expressão, últimos dias, ela aparece algumas vezes na Bíblia. E em Atos capítulo 2, versículo 17, Lucas está escrevendo e diz: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei do meu Espírito. E é naquele momento que então que vem o Espírito Santo sobre a igreja, o Pentecostes, e Pedro prega e muitas pessoas creem no Evangelho. Ali é o derramar do Espírito. Naquele momento tem o início dos últimos dias. Mas não somente isso, autores Hebreus capítulo 1, versículo 2 diz: nestes últimos dias, tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então, quando que começam os últimos dias, de acordo com a Escritura? Nós vimos Cristo e no Pentecostes. Os últimos dias, de acordo com a palavra de Deus, começam na primeira vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo dá início aos últimos dias, de acordo com a Escritura. Do momento de seu nascimento e sua encarnação profetizada, a sua vida, o seu ministério, sua morte e ressurreição, a sua ascensão e a vinda do Espírito Santo para capacitar a igreja. Ali, nesse momento, nesse intervalo de 30 anos, tem início os últimos dias. Mas nós lemos em Mateus capítulo 24, que depois desse período, Jesus chama um outro período chamado o princípio das dores. E aí, eu tentei retratar isso, essa silhueta aí é de uma mulher grávida. E dentro há algumas imagens, talvez não dê para perceber, que falam de vários sinais que Jesus trata em Mateus capítulo 24. Mas o ponto é que Jesus usa o princípio das dores e ele está se referindo ao quê? A uma mulher. Ele está usando como metáfora uma mulher grávida. O que acontece quando uma mulher está grávida perto de dar à luz a criança num parto normal? Ela começa com algumas contrações. No início, essas contrações, elas são menos intensas e mais espaçadas. Mas com a aproximação do nascimento da criança, as contrações começam a ser mais intensas e o espaço começa a diminuir. E Jesus está dizendo que antes
da volta dele, haveria esse processo de princípio das dores, que é o que nós estamos vendo agora. Jesus vai falar isso e o evangelista Mateus, o evangelista Marcos e Lucas vão tratar disso. Nós já vimos esses pontos nesse estudo que eu fiz menção. Guerras, rumores de guerras, pestes que nós estamos vendo agora, falsos profetas que nós vemos todo dia, terremotos, etc. São princípio das dores. Mas Jesus fala também de um outro momento, que nós vemos em Mateus 24, e que ele chama de a grande tribulação. E aqui a imagem, ela retrata, tem o número 7, e ali se você vê, ele tem selos, trombetas e taças. A descrição desses elementos está no livro de Apocalipse, desde o capítulo 6 até o capítulo 19, onde Deus então providencia que sejam abertos selos, que sejam tocadas trombetas e que sejam derramadas taças da ira de Deus. Tudo que nós estamos vendo, por isso que nós falamos várias vezes, o que nós estamos vendo agora está muito longe de ser o pior momento. Nós estamos no princípio das dores, perto da volta de Cristo. Isso vai se intensificar tanto que o Senhor Jesus chama de a grande tribulação. E nos versículos 21 e 22 de Mateus 24, ele vai definir. É o próprio Senhor Jesus que está dizendo: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Há tantas verdades aqui, e nós tratamos um pouco disso. Primeiro que Jesus está dizendo que vai haver uma grande tribulação, quando? Depois desse princípio das dores, que é o momento que nós estamos vivendo. Ele disse como desde o princípio do mundo e até agora nunca houve nem nunca mais vai haver. Deus está falando isso na pessoa de Cristo, Ele sabe o que Ele está dizendo. Ele havia falado do princípio das dores, versículos de 1 a 14, e agora dos versículos 13 a 28 ele fala de uma grande tribulação, para então nos versos 29 a 31 ele falar da sua vinda. O fato é que Jesus disse então que haverá grande tribulação, e que se Ele, Deus, não abreviasse esses dias, nenhuma carne que estiver sobre a terra, e a expressão carne é todo ser humano, todos morreriam. E nós vemos ali alguns que querem dizer que não haverá cristãos na tribulação, mas o próprio Senhor Jesus disse que por causa dos escolhidos, Ele vai abreviar a grande tribulação. Então se você acha que vai ter um arrebatamento secreto, saiba que você está enganado. O ponto é que Jesus então fala da grande tribulação, e aí então haverá a volta de Cristo. Nós estamos vendo aí no gráfico, o momento presente é o que nós estamos vivendo, o princípio das dores, que começou desde o ano 37. Por que 37? Nós vimos ali no gráfico o ano 4, mas Jesus nasceu no ano 0, não há diferença de contagem dos anos aí, que não vem ao caso. O ponto é que logo após a ressurreição de Jesus e a descida do Espírito Santo, começaram os últimos dias, e o princípio das dores nós estamos vivendo nesse momento, e um dia no futuro, todo esse processo que nós estamos vendo hoje vai se intensificar de maldade. Verá a grande tribulação. Então, depois da grande tribulação, Jesus vai voltar. Alguns vão perguntar, mas e o milênio? O milênio não é o nosso alvo. Então nós não vamos tratar sobre isso. O ponto é que Jesus disse que a volta dele, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Mateus 24, 29 a 31, é o Senhor Jesus dizendo, Deus encarnado, Ele diz, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, qual tribulação? Da grande tribulação,
O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Nós hoje vivemos o princípio das dores. Essas dores vão aumentar de todas as formas que Jesus descreve em Mateus 24. E vai chegar um momento tão intenso que haverá uma grande tribulação. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. Mas Jesus está dizendo, e se Ele está dizendo, nós devemos estar atentos. Então, quando houver essa grande tribulação, depois dela, aí sim Cristo vai buscar os seus. O texto diz: aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Alguns irmãos, eles são chamados de preteristas. E é para nós só entendermos. O que significa isso? No ano 70 depois de Cristo, houve a destruição de Jerusalém. E muito do que Jesus diz aqui acontece naquele momento. Muito do anunciado de Jesus acontece ali. Mas o que não acontece? O sol se torna negro. E a vinda de Cristo acontece. Depois daqueles momentos na história, vários acontecimentos foram muito mais sérios. Nós podemos pincelar Primeira e Segunda Guerra. Podemos ver um massacre dos judeus que foi muito mais intenso. Então Jesus, ainda que tratasse naquele momento, para aquele grupo, de uma tribulação que viria, e veio sim no ano 70, ele está falando não daquele momento, mas sim da grande tribulação que vai acontecer nos últimos dias. Nós estamos então, portanto, no princípio das dores. O coronavírus é uma das pestes do princípio das dores. Jesus disse que vai haver fomes, terremotos, falsos mestres, falsos cristos, falsos profetas, e essa realidade se intensificará na grande tribulação. Já que tudo vai se intensificar na grande tribulação, há uma característica que nós devemos ver, e hoje nós estamos vendo isso em todo mundo, que sempre houve e há líderes que são déspotas e falsos. Tanto no mundo secular, no governo secular, como na igreja. Mas na grande tribulação, assim como todos os outros males vão se agravar, a palavra de Deus diz que, e aí então nós vamos entrar propriamente na introdução, a palavra de Deus diz que surgirá um líder mundial chamado de o Anticristo. Ele vai ter junto dele o falso profeta, que nós vamos ver não hoje, se o Senhor permitir, aqui uns 2 ou 3 domingos. E na imagem você vai ver aí, essa imagem ela mostra alguns dos candidatos. Eu me lembro uma vez conversando com um pastor muito querido, e hoje ele já está na glória com o Senhor. Na época ele tinha provavelmente 85 anos, isso já faz 20 anos. E eu perguntei para ele: pastor, o Hitler não foi considerado como um anticristo porque ele estava vivo? Sim. Muitas pessoas começaram a ver o Hitler é o anticristo. Porque pense, associe o que estava fazendo naquele momento, o crescimento dele. Então muitas pessoas o associaram. A figura do Papa, em toda a história, e nós vamos ver, também foi chamado e associado de o anticristo. E hoje nós temos os modernos. Há alguns anos atrás, antes de entrar o Trump, quem era o presidente? Obama. O Obama era o anticristo. Hoje quem é o candidato? Donald Trump. É um grande candidato ao ser o anticristo. Ou, como eu disse antes, o Xi Jinping. Assista esse documentário, O Mundo Segundo o Xi Jinping, que está no YouTube. Você vai ver como as características dele. Obviamente nós não podemos dizer isso, nós falamos da profecia, a compreensão da profecia
ela é clara e plena quando ela está acontecendo. Mas essas figuras e esses líderes durante toda a história, elas devem nos alertar. O anticristo é um líder que é citado no Antigo e no Novo Testamento, e que vai surgir antes da volta de Cristo. Ele vai ter ao seu lado o falso profeta, está descrito no Apocalipse capítulo 13. Nós vamos ter nesses estudos 3 livros como base: Daniel, o profeta Daniel, o que Paulo escreve em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, e alguns textos do Apocalipse. Nós vamos identificar, ou tentar identificar, à luz da Escritura, quais são as características deste líder chamado o anticristo. O que nós vamos procurar encontrar ou ver sobre esse personagem, o anticristo? Nós vamos tentar, e hoje nós vamos ver o significado da palavra, o que significa essa palavra anticristo. E alguns já vão dizer, não, é fácil, tá? No próprio texto nós vamos ver que tem mais implicações do que apenas ser contra Cristo. Nós vamos ver se esse termo está na Escritura. Será que isso é uma invenção de fundamentalistas? Porque há hoje os liberais que negam isso. Será isso é invenção de fundamentalista, de dizer que esse anticristo, será que essa palavra, esse termo se encontra na Escritura? Quais são, se há, os demais títulos ou nomes que a Bíblia dá a esse personagem? E o que ele vai fazer e como será possível identificá-lo? Irmãos, nós não estamos dizendo que o anticristo vai surgir agora. É importante deixarmos claro, isso pode acontecer daqui 100, 200 anos, nós não sabemos. Mas é importante, já que a Bíblia trata desse personagem, que nós estejamos atentos. O primeiro ponto, a primeira questão é: o que significa a palavra anticristo? E aí nós precisamos ver novamente no grego. A palavra aparece no Novo Testamento, anticristos, que são 2 prefixos, anti e Cristo, que formam obviamente a palavra anticristo. E aí fica claro que nós entendermos que a palavra Cristo se refere, a palavra Cristo no grego, Christos, é o Messias do Velho Testamento, que é Jesus. Jesus é o Cristo. Então nós já identificamos uma das palavras. Agora, a palavra anti, ela significa o quê? Contrário. Mas é só isso? Não. A palavra anti, ela pode significar, no original, tanto contrário como em lugar de. Anticristo, portanto, é aquela pessoa, aquele homem que se coloca no lugar de Cristo ou é contrário a Cristo. E ele pode ser tanto um quanto outro. A segunda questão é: esse termo está na Bíblia? Onde aparece a palavra anticristo na Bíblia? São 4 citações, todas elas no Novo Testamento, nós vamos lê-la. Todas elas são mencionadas, todas as vezes que a palavra anticristo aparece, são mencionadas pelo apóstolo João. Nós vamos ver os textos que dizem. O primeiro deles é 1 João, capítulo 2, versos 18 a 19. Depois 1 João 2, 22. 1 João 4, 3. E 2 João 1, 7. Nós vamos ver e depois tentar entender. Diz assim a palavra de Deus: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos é a última hora, lembra? Os últimos dias, a última hora. Eles, os anticristos que têm surgido, saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco.
Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. 2:22 de 1 João diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. 1 João 4:3: todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. E 2 João 1:7: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Nós não vamos tratar as características do anticristo hoje, no próximo estudo, se o Senhor permitir, mas é muito importante que nós não nos esqueçamos desses textos, porque como é que nós vamos saber quem é o anticristo? De acordo com o que a Bíblia diz quem ele é, das características dele. Esses textos nos ajudarão, assim como outros, a vermos quais as características do futuro anticristo. Os textos que nós lemos, isso eu estava meditando sobre isso, e é fascinante pensar, eles foram escritos pelo apóstolo João. O apóstolo João é considerado aquele como que mais andou perto de Cristo, mais próximo esteve. Ele mesmo escreve a respeito dele no Evangelho, o discípulo amado. Nesse momento, quando ele escreve, aproximadamente entre os anos 90 e 95 depois de Cristo, ele é o último apóstolo vivo. Todos os demais já foram mortos por causa de Cristo, foram martirizados por causa de Cristo. Por quem? Pelos muitos anticristos que havia. Ele está com mais ou menos, nós não sabemos exatamente, entre 90 e 95 anos de idade. 60 anos de ministério. E seus 5 escritos, o Evangelho de João, 1º, 2º e 3º João e o Apocalipse, são os escritos, todos eles no fim da sua vida. João escreveu esses 5 escritos. Às vezes nós nos confundimos, o Evangelho está lá no começo e o Apocalipse está em último. Mas João escreveu cada um desses escritos num intervalo de no máximo 2 anos. Todos eles escritos aproximadamente no ano 90. 60 anos após o início da igreja, ou seja, nos últimos dias, lembra? Os últimos dias começam com a primeira vinda de Cristo, o Espírito Santo vindo. 60 anos depois, João diz, nós estamos na última hora, irmãos. E aí ele diz, e o espírito do anticristo já está no mundo. João, Pedro, Paulo e os demais apóstolos já enfrentavam muitos anticristos. Eles já enfrentavam muitos erros na igreja. Quais erros? Por exemplo, o que João diz, que aquele que nega que Jesus é o Cristo, é do anticristo. Por que ele dizia isso? Porque naquela época havia os gnósticos que diziam que Jesus não havia encarnado porque a carne é má, ele era um espírito evoluído. Outro mensagem do anticristo, e que Paulo vai combater, os judaizantes, aqueles que diziam que não é somente a graça, não é somente a fé, mas tem que fazer algo, tem que colocar alguma coisa junto de Cristo, porque Cristo não é suficiente. Essa é uma mensagem do anticristo, e que estava presente naquele momento. Pedro vai tratar disso, Judas vai tratar disso, do antinomismo. O que é antinomismo? Nós estamos na graça, então vamos nos chafurdar no pecado. Os libertinos havia naquela época, mensagem do anticristo, ou dos anticristos. Essas são expressões que, de acordo com o próprio apóstolo João, no fim do seu ministério, no encerramento do cânon das Escrituras, ele está dizendo, muitos anticristos já estão entre nós. Irmãos, 2000 anos se passaram, e é exatamente o que está acontecendo hoje. Há muitos anticristos entre nós. Mas está falando do quê? Do mundo? Do mundo, sim, mas no meio da igreja.
Por quê? Porque João disse que esses anticristos saíram da onde? Eles saíram do nosso meio. Olha o que o texto diz. 1 João 2, 18 e 19. Muitos anticristos têm surgido, eles, versículo 19, saíram do nosso meio. Do nosso meio onde? Da igreja. Eles se diziam cristãos, eram líderes cristãos, mas eles mostraram que eram contra Cristo, ou estavam no lugar de Cristo. Exatamente como acontece hoje. Na época de João, então, ele diz, os anticristos saíram do nosso meio, do meio da igreja. E hoje há o quê? Catolicismo romano, que não tem nada a ver com a verdadeira fé cristã. Hoje há o Testemunhos de Jeová, que negam a divindade de Cristo. Hoje há os mormons que fazem o mesmo. Quantas seitas evangélicas se dizendo em nome de Jesus, na realidade são anticristãs. Seitas que dizem que é Jesus, mas um legalismo. Isso é expressão do espírito do anticristo que João diz que está no nosso meio, que estava no meio dele, e não duvide, não tenha dúvida nenhuma, está no meio da igreja hoje. Todas essas religiões, catolicismo romano, Testemunhos de Jeová, mormons, as seitas evangélicas que há hoje, muitas neopentecostais, saíram do meio da igreja. Elas, e nós vamos ver isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, elas apostataram, abandonaram a fé, abandonaram os fundamentos, abandonaram, por exemplo, só a Escritura, abandonaram só a Deus a glória, abandonaram só Cristo, só a graça, só a fé. Quantos hoje evangélicos não sabem o que isso significa? Há muitos anticristos, havia muitos anticristos na época de João, há muitos anticristos no nosso tempo. O irmão Benjamin Glad, que é um professor, estudioso da Escritura, ele está falando do anticristo, e ele diz assim, o que o anticristo faz? Ele engana e persegue. Ele já está aqui, de acordo com João, o espírito dele está aqui. A sua influência se estende até o presente. Começou no primeiro século e se estende através de um grupo de falsos mestres que estão se infiltrando na igreja. Ou eles já se infiltraram nas igrejas, ou estão batendo na porta. Eles estão aí. E então culminarão na figura corporal do anticristo. Você sabia que hoje, nesse momento, há um movimento muito grande de união entre evangélicos e católicos, pentecostais? Dê uma olhada na internet. Mas o nosso ponto não são os anticristos. O apóstolo João faz uma distinção clara entre o anticristo e os anticristos. Apesar de em toda a história muitos anticristos terem surgido, como ele diz, e estarem surgindo ainda hoje, o apóstolo Paulo os distingue. E ele diz, vocês, irmãos, ouviram que vem o anticristo. Quem será esse homem? No início eu disse que há descrições dele, tanto no Novo Testamento, quanto no Antigo. Nós já vimos a palavra anticristo, João citando 4 vezes. Agora, apesar de a palavra anticristo só aparecer aqui, nos escritos de João, em toda a Escritura, esse personagem aparece. Só que ele aparece com nomes diferentes no Antigo Testamento. E aí então, a nossa terceira questão é, quais são os títulos que o anticristo tem? E hoje nós vamos entrar em pelo menos um deles. A primeira vez que a expressão ou a figura do anticristo aparece claramente está no livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel é chamado inclusive de um pequeno apocalipse ou apocalipse do Velho Testamento, do Antigo Testamento.
Alguns irmãos veem que Ezequiel também faz menção do anticristo, mas é Daniel que fala de maneira clara. E que para que nós possamos entrar no texto, nós precisamos pincelar. Novamente, nós na série Os Sinais do Fim, nós tratamos com um pouco mais de extensão o livro de Daniel. Mas para nós nos localizarmos, para vermos quem é esse Daniel, como é que a gente pode saber do que ele está falando? O profeta Daniel, ele nasceu em Jerusalém no ano 623 aproximadamente antes de Cristo. Ele era um israelita da tribo de Judá, era de uma família real e de nobreza. As referências dos textos estão aí. E no ano 605 antes de Cristo, ele foi levado como escravo para a Babilônia. Por quê? Porque naquele momento havia um império mundial, a Babilônia, um império babilônico, que estava subjugando Israel. Por quê? Porque Deus estava punindo o seu povo por causa do seu pecado. E desse império, Daniel foi levado para a Babilônia. Na Babilônia, ele foi separado para servir diretamente ao rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, naquela época, era ou Xi Jinping ou Donald Trump. Era o maior líder do mundo. E uma figura diante do anticristo. Mas Deus, então, em sua soberania, leva Daniel, que cria no Senhor e temente ao Senhor. Ele é levado então diante do Nabucodonosor. Deus então dá a ele, o texto diz, Daniel 1,17, dá a Daniel sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência, e ele também tinha capacidade dada por Deus de interpretar visões e sonhos. Daniel foi um profeta por aproximadamente 67 anos, e não somente no Império Babilônico, mas ele serviu no Império Babilônico e no Império Medo-Persa também. Você vai ver isso, nós vamos pincelar, mas a ideia dos impérios babilônico, Medo-Persa, grego e Roma, são nos livros de história. O seu livro, o livro de Daniel, foi escrito aproximadamente entre os anos 535 e 530 antes de Cristo. O que isso tem a ver com nós estamos falando do anticristo? E aí nós vamos ver no capítulo 2, e aqui tem uma imagem, que retrata um sonho de Nabucodonosor. O imperador havia sonhado, e aquele sonho o incomodava. Deus havia dado esse sonho a ele, mesmo ele não sendo temente a Deus, era um pagão idólatra. Mas Deus havia dado um sonho, e aquele sonho o incomodava. E ele tinha entre os seus correligionários muitos sábios de várias nações que ele trouxe. Esses sábios, eles tinham o poder de ver, sobrenatural de ver as coisas. E então Nabucodonosor chama vários deles e pede para que eles revelem o sonho. Só que ele não diz, eu quero que vocês revelem o significado do sonho. Eu quero que vocês revelem o que eu sonhei. Eu não vou falar o que eu sonhei para vocês. Porque se ele dissesse, qualquer interpretação, como acontece hoje, isso significa aquilo, quem vai comprovar? Então, para eu saber se é verdade, vocês vão ter que dizer o que eu sonhei, e eu não vou dizer, e o que significa que eu sonhei. Bom, nessa falso profeta dança, né? Como hoje, não consegue ver nada. Nenhum daqueles sábios conseguiu ver. Mas Deus tinha um homem ali, chamado Daniel. E então Daniel, ele dá a visão daquele sonho para o imperador Nabucodonosor. E o texto relata, Daniel então está diante do imperador. Eu estou resumindo a história. Capítulo 2 fala claramente toda a história de Daniel. Ele então, Daniel vai dizer diante do imperador, como nós vemos a imagem tentando retratar, ele vai dizer o seguinte: Tu, ó rei, Daniel 2, versos 31 a 33, tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Aqui a imagem mostra. Eis aqui uma grande estátua.
A cabeça era de ouro fino, os peitos e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Esse é o texto da palavra, Daniel capítulo 2, versos 31 a 33. Bom, o que isso significa? Daniel diz para ele o que ele sonhou. O que significa o sonho que Nabucodonosor teve? Então Daniel, nos versículos 37 a 40, e a melhor interpretação é essa, quando a Bíblia dá o texto, dá a interpretação, aí ninguém tem que ficar tentando adivinhar o que é. Daniel, então, vai explicar o que Nabucodonosor viu naquela estátua. O que significa essa estátua? E ela é muito terrível. O que é essa imagem, essas divisões no corpo da estátua? E Daniel então vai dizer, versículos 37 a 40. Tu, ó rei, é rei de reis. Tu és a cabeça de ouro. Portanto, o primeiro reino. A cabeça de ouro é o império que você comanda. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida, um terceiro reino de bronze, que governará toda a terra. E finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro. Então, ele vê a estátua, que tem a cabeça de ouro, os braços e o peito de prata, o tronco de bronze e as pernas de ferro. O que isso tem a ver com os últimos dias e com o anticristo? O que tem a ver esse sonho? Daniel está dizendo aquilo na direção do Espírito de Deus. Ninguém poderia ver. E ele vai dizer exatamente isso para aquele imperador. Isso é um homem de Deus, que quando está diante de alguma autoridade, alguém popular, ele diz a verdade, mesmo que ele corra o risco de morte. Daniel capítulo 2, versículos 27 a 28, ele vai dizer para o imperador, para o rei Nabucodonosor. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério, ou a revelação do sonho que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Daniel não bate no peito e fala assim: eu sou o profeta de Deus, eu vi. Daniel, ele reconhece, se você lê o capítulo 2 todo, que ele não é nada, mas Deus, o Deus do céu, o único Deus, e ele está falando para o imperador pagão, onde o que não faltava lá na Babilônia era deuses. Em nenhum momento ele alivia o discurso e diz a verdade. Deus deu para mim a revelação do seu sonho e o significado. E o que você viu nessa estátua, Deus está dizendo como vai ser o fim dos dias. Bom, ele vê a estátua, e a imagem está aí. A cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, a barriga, os quadris de bronze, as pernas eram de ferro, o texto está lá, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Daniel então vai explicar, e é impressionante nós vemos isso. Daniel está dizendo isso antes de acontecer a história. E ele vai dizer a história antes dela acontecer, pelo menos 1500 anos antes. Ele disse: você, Nabucodonosor, é a cabeça, é o império babilônico. Depois de você vem um outro império, e veio, historicamente, Média e Persa. Depois veio a Grécia e depois o Império Romano. As datas estão aí, essas datas são de livros de história, não são inventadas. Israel estava debaixo de um domínio e sempre esteve debaixo de domínio de impérios pagãos. Mas há um reino, e eu estou resumindo aqui, que ele diz que é um reino dividido. Quem será esse reino dividido? Ele diz que o reino, ele é em parte de ferro, que representa quem? Roma,
e em parte de barro. O que significa esse reino dividido? Lembra do que ele está dizendo? O que você está vendo é que Deus deu a visão do que vai acontecer nos últimos dias. Ele já narrou 4 impérios que vão de Nabucodonosor, 500 anos antes de Cristo, até 500 anos depois de Cristo. Ou melhor, 476 anos depois de Cristo, o fim do Império Romano. O que é esse reino dividido? O que significa, Daniel, esse pés com 10 dedos misturado de ferro e barro? Daniel capítulo 2, versos 41 a 44, ele mesmo vai responder. Ele está dizendo para o imperador: como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. O que isso significa? Isso quer dizer que esse será um reino dividido. Ele falou de 4 impérios e que esse agora é um reino dividido, que obviamente vem depois do 4º império. Mas ainda assim terá um pouco da força do ferro. E eu quero que você entenda, porque isso vai ter muita implicação nos próximos estudos. Quem é o ferro? Roma. Embora tenhas visto ferro misturado com barro, assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, é uma figura de linguagem, porque naquele momento como funcionava? Quando o Salomão, por exemplo, subjugava outros impérios, o que acontecia? Ele casava com as mulheres dos impérios, para mostrar ligação. Então ele dizia, vão ser feitas alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Nos dias desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído. No dia de quais? Desses 10. Ou desse pé misturado de ferro e barro. Desses reis, Daniel está anunciando o que vai acontecer lá na frente. Nós estamos vendo, mas o que isso tem a ver com o anticristo? Nós estamos vendo um dos títulos do anticristo. E para nós finalizarmos, nós precisamos então ir de Daniel capítulo 2 para Daniel capítulo 7. Eu sugiro que você leia os textos. Ore, fale com o Senhor, leia os textos. Daniel vai revelar um outro sonho agora, só que esse é um sonho dele mesmo. Ele, Daniel, sonha. E eu quero resumir. Nós vamos mostrar uma imagem e eu vou resumir um pouco do capítulo na imagem que você vai ver aí. O sonho de Daniel. No primeiro ano de Belsazar, Nabucodonosor já havia morrido e agora era o imperador Belsazar, rei da Babilônia. Daniel teve um sonho. Vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiam do mar. E aí ele diz, o primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. O segundo animal tinha a aparência de um urso e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. O terceiro animal, que se parecia com um leopardo com 4 asas. E o quarto animal, muito poderoso, diferente de todos os anteriores, tinha 10 chifres. O que isso significa? O que isso tem a ver com o anticristo? Versículo 17, Daniel vai dizer, essas figuras, o que elas representam. Assim como a estátua apontava para uma realidade, esses animais, que obviamente não existem, são figuras. E nós vamos ver isso lá em Apocalipse capítulo 13. Esses animais apontam para uma realidade. Que realidade? Daniel capítulo 7, versículo 17. Ele diz, os 4 grandes animais
são 4 reinos que se levantarão da terra. Quais são esses 4? Mas note que há um outro. Lembra que eu falei dos 4 primeiros, depois 4 primeiros da estátua, e depois eu citei um outro que era os pés, e os pés em parte de barro e em parte de ferro. E aqui ele fala de 4 animais. E se você ler no texto, ele vai fazer um destaque para o 4º animal. Versículo 19, Daniel diz: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível. Deus então vai revelar para Daniel, no versículo 23 a 25, o que significa aquilo. É Deus, o próprio Deus falando com Daniel. Se você ler o texto de Daniel capítulo 7, nós estamos resumindo por causa do nosso tempo. E aqui eu espero que você tenha entendido por que nós estamos fazendo uma introdução, ainda não entramos propriamente na figura do anticristo. Nós só vamos poder, se o Senhor permitir, no próximo estudo. Daniel capítulo 7, versículos 23 a 25 diz assim: ele, Deus, me deu a seguinte explicação: o 4º animal é um 4º reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reinos que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele, esse rei, falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele, desse rei, por um tempo, tempos e meio tempo, ou metade de um tempo. O que isso tudo significa? Aqui nós temos as imagens que nós vimos. A cabeça é o Império Babilônico, e o leão representa o Império Babilônico. A média e persa é o peito e os braços de prata, que apontam para o urso. O quadril de bronze da estátua é o que Daniel vê no leopardo com asas. As pernas de ferro é aquele animal. Mas ele vai se preocupar e detalhar tanto nos pés quanto na cabeça do animal. O que eles significam? E aqui nós vamos encerrar. Em algum momento, após o ano 476 depois de Cristo, que é findado o Império Romano, vai vir um grande império, que será o império do anticristo. Durante a grande tribulação surgirá na terra a besta, que nós vamos ver em Apocalipse, e que será um governo, ou um império, ou um reino, que são nomes diferentes para a mesma realidade, que comandará o mundo. O líder desse reino será o anticristo, e um dos nomes dele, que nós vemos aqui, é chamado Pequeno Chifre, e que nós vamos ver a partir, se o Senhor permitir, com mais detalhes na semana que vem. Isso aí é a invenção. Eu creio que vai ficar muito mais claro quando nós lermos Apocalipse. Mas nós vemos evidências desse relato, a explicação e a história mostrando que tudo isso se cumpriu claramente e plenamente. Nós ainda não sabemos quem será o anticristo, o império dele. Mas a Bíblia diz, tão certo como vieram esses 4 grandes impérios, vai vir um último, na grande tribulação, o império do anticristo. Se o Senhor permitir, no próximo domingo nós vamos ver os outros títulos do anticristo que ele tem e também algumas de suas características. Mas eu preciso, para terminar, falar para você da sua maior necessidade. E não é saber quem é o anticristo. A maior necessidade que eu e vocês temos é de conhecer a Cristo. Todo o caos que nós vemos no mundo hoje, todas as desgraças, dentre elas o coronavírus, tem uma causa só:
Essa causa se chama pecado. Deus criou um homem muito bom, a Bíblia diz. Ele não criou o pecado, mas o homem se rebelou por livre e espontânea vontade contra Deus, desobedecendo a Deus. A essa desobediência a Bíblia chama de pecado. E por causa desse primeiro pecado, nós cometemos muitos dos nossos pecados. Aliás, nós nascemos em pecado. E todo ser humano que já pisou sobre a face da terra, com exceção de Jesus Cristo, nasce em pecado, é pecador, está separado de Deus. E por causa dos nossos pecados e da história da humanidade de pecado, nós vemos o mundo como está. E de acordo com a palavra de Deus, não vai melhorar. O que nós estamos vendo hoje, de acordo com a palavra de Deus, é só o princípio das dores. E o que eu e vocês podemos fazer para mudar isso? Nós dissemos no início, nada. Esse mundo vai acabar um dia com a volta de Cristo. O que nós precisamos é, eu e você, reconhecermos que somos pecadores, que não podemos mudar isso, mas crermos no que Cristo fez, que esse mesmo texto diz, há 2000 anos. A Bíblia diz que Deus amou pecadores, como eu e como você que ouve. E Ele amou de tal maneira que deu o seu Filho Jesus, que diferentemente de nós não cometeu nenhum pecado, porque Ele é Deus. E na cruz Ele morreu por pecadores, derramou o seu sangue para purificar os inúmeros pecados de pecadores. E na sua ressurreição deu uma nova vida a todos, não a todos aqueles que nele creem. E você? A pergunta é, você crê em Cristo? Você pode saber tudo de escatologia, acertar as profecias, é impossível. Mas você pode estudar tudo. Se você não crer em Cristo, você está condenado eternamente. A sua maior necessidade é crer no Evangelho. E como é que eu faço isso? Diga isso para Deus, diga, Senhor, eu sei que eu sou um pecador, eu vejo isso na minha vida, de acordo com a sua palavra, eu sou pecador, nascido em pecado, eu não posso mudar isso. Mas a tua palavra diz que o Senhor deu o seu Filho, e que se eu crer nele, eu sou perdoado, lavado no sangue dele, na sua morte ele me faz morrer, e na sua ressurreição ele me dá uma nova vida. Eu me arrependo dos meus pecados, e recebo a Cristo como Salvador e Senhor. Você não pode fazer isso, mas Deus pode pegar essa palavra imperfeita e pelo Espírito Santo gerar fé em você para que você creia. Eu sei que os incrédulos acham tudo isso que a gente está vendo uma grande loucura e uma grande bobagem. Apesar do caos que nós estamos vendo e do mundo que vai piorar ainda muito, nós jamais poderemos esquecer como cristãos como a história acaba. E Daniel, 550 anos antes de Cristo, já anunciou como a história acaba. Daniel capítulo 7, versículos 13 a 14, e isso é para mim e para você, que estamos vivendo nesse mundo de caos, sofrendo por causa dos nossos pecados e por causa do pecado impregnado nesse mundo, que se nós cremos em Cristo, diferente de qualquer outro ser humano, nós temos esperança. E o Daniel, o mesmo Daniel que viu os impérios, e viu o império do anticristo, viu o fim da história, quando ele diz, Daniel 7, 13 a 14, em minha visão à noite, vi alguém semelhante ao Filho do Homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião de dias, que é o Deus Pai, e foi conduzido à sua presença. Ele, o Filho do Homem, recebeu a autoridade, glória e o reino, e todos os povos e nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, o seu reino jamais será destruído. Se você crê em Cristo, você vai fazer parte desse reino. Não importa o que aconteça, não importa o caos que o mundo esteja ou que vai ficar. Se você crê em Cristo, você vai fazer parte desse reino por causa dele e do que ele fez na cruz. E o desejo do meu coração é que você o receba. E para nós que pela graça cremos, que vivamos na expectativa, não do aparecimento do anticristo, mas da volta de Cristo para nos buscar.